Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais essa aula aqui, onde a gente vai conversar sobre por que esquecemos. Nós vamos falar aqui sobre o esquecimento e eu tenho aqui algumas dicas bacanas para você, aqui algumas lições para você levar, algumas lições baseadas em ciência para você levar e aplicar no seu dia a dia, nas suas leituras. Só lembrando você aqui, quero dar um aviso que aqui embaixo desse vídeo está o link para o meu curso Leitura Fluente, que ainda está em oferta de lançamento. Então, se você deseja se concentrar melhor, aumentar seus níveis de compreensão, ler mais rápido e não esquecer das informações, né, aprender mais rápido através da leitura, então clica aqui abaixo para você poder fazer a sua inscrição e não perder a oferta de lançamento, beleza? Então, dado esse aviso, vamos aqui para o conteúdo aqui muito bacana. Vamos conversar aqui sobre esquecimento, né, sobre por que a gente esquece. Eu preparei aqui um mapa mental, né, para você. E a primeira pergunta que a gente vai responder aqui, através aqui do nosso mapa mental, é: esquecimento é um problema? Realmente ele é um problema? Né? Quando a gente termina de fazer uma leitura, né, e no outro dia a gente não se lembra daquilo, será que isso realmente é um problema? Olha, é o seguinte. De forma geral, não é um problema e eu vou responder aqui já já o porquê. Com relação ao aprendizado, isso pode até ser um problema, né? Você lê uma informação aqui, lê um livro hoje e amanhã esqueceu, obviamente isso, no final das contas, é um problema. Mas no geral, né, para a nossa vida, né, como seres humanos, isso não é um problema. Por quê? Porque nós não estamos recebendo só informações úteis, né? Não é só informação que vem do livro, né? Aquelas informações interessantes de ficarem armazenadas. Nós estamos a todo momento sujeito aí, a informações. Nosso cérebro está captando informações a todo momento, então ele precisa fazer um filtro dessas informações. Ele tanto precisa fazer um filtro das informações que nós estamos colhendo neste momento, né? Por exemplo, você provavelmente está recebendo aí estímulos do seu dedão do pé, mas você não está consciente para eles, porque o seu cérebro ele está filtrando essa informação que para você neste momento, a menos que você esteja sentindo muita dor aí no seu dedão, para você essa informação ela não é útil, então o seu cérebro está filtrando essa informação. E também outro ponto interessante e importante de se ter aqui em mente é que imagina que você não tivesse a capacidade de esquecer. Imagina que você não tivesse a capacidade de esquecer os problemas, né? Aquelas coisas ruins que a gente passa, imagine que aquilo ficasse martelando na sua mente o tempo todo. Isso seria um problema. Isso iria impedir você de se concentrar aqui na informação, porque o esquecimento ele funciona como um filtro para a gente, ele bloqueia ruído de fundo. E isso permite com que a gente se concentre para aprender coisas novas. Parece meio contraditório nesse primeiro momento, né? Porque eu comecei o vídeo falando justamente daqueles momentos em que você acabou de ler, num dia você leu e no outro dia você esqueceu que você leu ontem, né? Então é uma coisa, nesse caso aqui é uma coisa nova, e agora eu falei aqui que ele permite a concentração para que a gente aprenda coisas novas. Mas ao longo desse vídeo, né, você vai entender isso melhor. Para a gente começar a entender isso de forma bacana, nós vamos dar uma olhada aqui no fenômeno da reminiscência ou recordação. Fenômeno aí descoberto, né, ou pelo menos exposto aí por Philip Boswell Ballard. Não sei se é assim que pronuncia, né, mas enfim, ele fez um experimento com os alunos dele que tinham baixo desempenho e ele queria saber por quê. Então ele fez um teste com esses alunos. Ele deu para eles um poema e logo depois, para eles estudarem, né, memorizarem aquele poema, e deu uma prova surpresa ali depois de 5 minutos. Ele encerrou o estudo, 5 minutos depois deu uma prova. E os alunos ali, eles tiraram uma nota, que não foi uma nota muito ruim, mas ele continuou os testes dele e o que ele fez? Ele deu outra prova surpresa depois de 2 dias. E aconteceu uma coisa muito bacana, que o desempenho desses alunos, mesmo não sabendo dessa prova, mesmo não tendo estudado para isso, foi 10% melhor. E ele ficou, obviamente, com isso na cabeça, repetiu esse experimento com mais 10 mil pessoas. Não sei se são exatamente 10 mil pessoas, deve ser um número aproximado, né? Esse número eu tirei do livro Como Aprendemos, do autor Benedict Carey, né? Um livro muito bacana, se não me engano é o capítulo 2, né? Então tá lá essas informações, né? A base dessa aula aqui tá nesse livro, né? Então voltando aqui para o experimento do Philip, né?
Ele repetiu com mais 10.000 pessoas e viu que a memória realmente ela melhorava ao longo do tempo, né? Ela só começava a piorar quando um teste surpreso era aplicado do 4º dia em diante. Então, por exemplo, se você estudou em um dia, daqui a 4 dias, né, se você tentar fazer no caso dele aqui, do experimento dele, as pessoas que tentavam fazer uma prova surpresa simplesmente após o 4º dia, essas pessoas aí sim tinham um rendimento mais baixo, né? E isso foi curioso, que ia contra a curva do esquecimento, que era o que tinha de mais... o burburinho maior que tinha em relação à ciência do aprendizado era a curva do esquecimento. E o porquê que isso ia contra a curva do esquecimento? Para a gente entender isso, a gente precisa entender a curva do esquecimento, que foi uma curva, né, criada ali, foi basicamente, eu vou resumir aqui a história para você, porque eu vou entregar para você a essência para a gente voltar depois para o principal. Foi uma curva, né, um gráfico gerado, né, a partir de experimentos do alemão Hermann Ebbinghaus, onde ele fez o seguinte teste, o seguinte experimento. Ele pegou aqui uma série de informações novas, né, completamente sem sentido. Por que tinha que ser sem sentido? Para que ele não associasse essas informações a coisas que ele já conhecia e para que essas informações não servissem e para que essas coisas que ele já conhecia não servissem de gatilho para que ele relembrasse essas informações que para ele teriam que ser completamente sem sentido. O que eram essas informações? Eram uma série de sílabas de 3 letras, né? Então ele juntou 2.300 dessas sílabas, separou elas em grupos de 7 e de 36 e ia memorizando isso. Basicamente, ele fazia um ciclo. Ele memorizava um conjunto, né? Para memorizar, ele lia em voz alta e tinha ali um metrônomo também, né? Porque para o experimento ser válido, né, ele teria que utilizar o mesmo tempo para cada um. Depois ele verificava a retenção e depois ele repetia, né, a tentativa de memorização dessas sílabas até chegar uma pontuação perfeita, né, até ele se lembrar de tudo, basicamente, do grupo. E ele chegou em 1885 a um gráfico, né? Ele publicou um estudo e ele chegou nesse estudo, na verdade ele chegou a uma equação e essa equação gerava a um gráfico, né? Que era o seguinte: depois de 20 minutos que ele terminava a sessão de estudo dele, ele verificava a retenção dele e era de 58%. Depois de 1 hora, cerca ali de 44%. Depois de 9 horas, cerca de 36%. Depois de um dia, 33%. 2 dias, 28%. 6 dias, 25%. 31 dias, cerca de 21%. Ou seja, depois que ele terminava o estudo dele, se ele não estudasse nada, se ele não estudasse mais nada, se ele não fizesse nenhuma revisão, o que ia acontecendo, como você vê aqui, ó, é que a retenção dele ia caindo cada vez mais. E isso, agora voltando aqui na questão da reminiscência, isso ia contra aqui a curva do esquecimento. Basicamente, por que isso ia contra a curva do esquecimento? Porque depende do material utilizado, né? Você vai cair na curva do esquecimento e não cair no fenômeno da reminiscência dependendo do material utilizado. Para nós aqui, na prática mesmo, depende do conteúdo que você estudou ter para você um significado, ter para você uma conexão com coisas que você já sabe. Por exemplo, quando nesse experimento do Philip Bosworth, né, com os alunos dele, ele entregou para os alunos dele um poema, que é um poema que é uma coisa carregada de significado, carregado de imagens, né, porque por mais que seja algo escrito, né, quando a gente lê um poema, a gente visualiza bastante. Então é carregado de significado, aí, imagens, né, desenhos, pinturas. Então, tudo que tem significado ou que a gente pode conectar com coisas que a gente já sabe, então a gente consegue cair, a gente, na verdade, entra no fenômeno da reminiscência e sai aí um pouco dessa questão da curva do esquecimento. E novos cientistas, novos experimentos acabaram confirmando isso. Então, qual que é a primeira lição prática aqui para a gente?
A primeira lição prática para a gente aqui é o seguinte: é melhor você estudar menos, né, e compreender bem. É melhor você estudar menos conteúdo, não menos tempo necessariamente, mas é melhor você estudar menos conteúdo e compreender bem esse conteúdo do que estudar mais conteúdo e ser enganado por uma sensação de estar avançando nos estudos. Ou seja, estudar um pouco menos de conteúdo e entender muito bem e compreender muito bem aquele conteúdo. Porque se você compreende muito bem, se você consegue conectar esse conteúdo com coisas que você já sabe, você vai cair no fenômeno da reminiscência e não vai cair na curva do esquecimento. E tem aqui uma segunda lição prática que, para a gente poder entender e compreender ela melhor, vamos entender aqui esse modelo mais completo aqui, que é o seguinte: o que é esse modelo mais completo? Alguns cientistas, né, principalmente aqui o Robert Bjork e Elizabeth Lindon Bjork, né, que inclusive, né, por curiosidade, eram casados, né, mesmo sobrenome aqui, eles reuniram provas suficientes aqui, juntou aí o conhecimento do Ebbinghaus, né, na curva do esquecimento, do Ballard, né, que trouxe para a gente aí essa questão do fenômeno da reminiscência e algumas outras coisas para criar uma teoria, né, que acabou ficando conhecida aqui como teoria de esquecer para aprender. Essa teoria aqui, eu já vou explicar para você aqui. Na verdade, eu acredito que você já tenha até entendido um pouco, talvez, né, se você trouxer aí para sua mente o que a gente conversou no início do vídeo, que a gente precisa esquecer para a gente se concentrar bem no que a gente está aprendendo no agora, né? Então você já entendeu aqui que essa teoria se baseia que o esquecimento ele não é necessariamente ruim. A gente precisa esquecer, né? A gente precisa a gente precisa ter informações inacessíveis na nossa mente para que a gente consiga focar naquilo que realmente importa, né? E essa teoria ela tem aqui alguns princípios. O primeiro é o princípio das duas forças, que diz que a gente tem uma força para armazenar a informação e outra força para recuperar a informação. Isso quer dizer que, por exemplo, se você estudou, você terminou de estudar, né? Você estudou ou fez uma leitura hoje e no outro dia você tenta fazer uma rememoração dessa informação. O seu poder de armazenamento nesse primeiro dia, nesse segundo dia, ele ainda é baixo. Por quê? Porque você viu essa informação somente uma vez. Mas caso você queira lembrar essa informação no outro dia, o seu poder de recuperação ele ainda é alto, né? Ele é um pouco alto. Por quê? Porque a informação é recente para você. E à medida que você vai recuperando essa informação, você vai trabalhando essa informação ou utilizando ela na prática, o seu poder de armazenamento aumenta, né? E uma vez que o seu poder de armazenamento daquela informação aumenta, segundo a teoria, ele nunca mais diminui. Ele pode ficar difícil de ser recuperado. Por exemplo, vamos supor que você usou muito uma informação, muito. Então, o seu poder de armazenamento para essa informação aumentou bastante. Mas passaram-se ali vários anos, né, que você não usa essa informação. Pode ser não, o seu poder de recuperação dessa informação, ele vai diminuir, ele vai ficar mais fraco. Então, é mais ou menos assim que funciona esse princípio. E tem um outro princípio aqui, um segundo princípio, que esse é muito bacana para a gente, né, interessado em aprender melhor, né, aprender mais rápido, que é o princípio da dificuldade desejável, que quer dizer que quanto maior o esforço que você fizer para recuperar uma informação, quanto maior o esforço que você fizer para recuperar, maior é o seu esforço de recuperação. Por exemplo, vamos supor que você fez uma leitura em um dia. No outro dia, no segundo dia após essa leitura, né, quer dizer que o esforço que você vai fazer para recuperar, para rememorar essa informação, ele é maior que se você fizesse no primeiro dia após a sua leitura. Isso quer dizer também que no segundo dia, né, você fazer uma tentativa de rememorar nesse segundo dia, vai tornar o seu poder de recuperação ainda maior, ainda mais forte, por ter deixado essa informação adormecida mais tempo. O fato dela ficar adormecida mais tempo na sua mente quer dizer que no momento que você procurar puxar ela, essa informação, obviamente se você conseguir, quer dizer que você vai dar uma força muito grande para essa informação. Então isso é uma coisa muito bacana, é como se fosse uma academia, né? Quanto mais você faz um esforço, quanto mais você se esforça, maiores são os seus músculos, né? Mais força você tem, mais agilidade você tem para recuperar essa informação. E
Como eu já disse aqui, uma vez armazenada a informação, né, ela vai ficar na sua mente. Não quer dizer que você vai armazenar tudo, não quer dizer que você vai se lembrar das coisas de maneira muito fácil, muito simples. A informação ela pode estar na sua mente e ficar aí de maneira inacessível, como por exemplo, se eu começar aqui com você o seguinte trecho, né? Se eu começar assim, tirei o pau no, provavelmente você trouxe aí à sua mente a palavra gato, e é uma informação que estava aí, a informação que é a continuidade dessa música, ela estava aí na sua mente, adormecida, e você trouxe aí para sua mente. Por que ela estava adormecida? Porque a sua mente não viu ela como uma informação relevante para você agora, permitindo você, guardando essa informação e permitindo você que prestasse atenção nessa aula aqui, né? Então, memória inacessível é uma coisa bacana, como a gente viu, elas não interferem no nosso aprendizado, né, no que nós estamos aprendendo no momento, permite a nossa concentração funcionando como um filtro para bloquear os ruídos. Então, qual que é a lição, a segunda lição prática que a gente tira aqui? É o seguinte: espace o seu estudo. Ao invés de você estudar 8 horas seguidas, estude 4 sessões de 2 horas. Né? Então, se você tem uma prova na sexta-feira e está na segunda-feira, ao invés de você deixar para estudar 8 horas na quinta-feira ou na madrugada de sexta, né, o que você vai fazer é espaçar, desde segunda-feira você vai espaçando aí o seu estudo para você poder, primeiro, ter mais tranquilidade, né, se organizar melhor, porque é muito mais fácil tirar 2 horas em um dia do que você tirar 8 horas em um dia só, até porque isso é arriscado, pode ser que nesse dia você não esteja bem, pode ser que nesse dia você simplesmente não consiga tirar 8 horas, então além de ser melhor para o seu autogerenciamento, para o gerenciamento do seu tempo, é melhor também para você conseguir fixar essa informação na sua mente. Beleza? Então, por essa aula é isso. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você aplique essas dicas no seu dia a dia, nos seus estudos. E lembrando, se você quer aprender mais rápido através da leitura, o link para você aproveitar a oferta de lançamento do curso Leitura Fluente vai estar aqui logo abaixo desse vídeo. Beleza? Por hora é isso então. Um abraço para você e até uma próxima aula. Tchau!